Bem-vindos ao Instituto Bíblico Online da BBN Internacional. Nós vamos continuar hoje a nossa série de estudos tirados do livro Introdução ao Velho Testamento, escrito por Donald D. Turner. É um prazer ter você aqui conosco e eu espero que você possa tirar o maior proveito possível da lição de hoje, debaixo das mais ricas bênçãos de Deus. Nosso primeiro tópico hoje é a estrutura do Antigo Testamento. Certamente o Senhor Jesus Cristo se referia a toda a palavra de Deus quando disse que as Escrituras não podem falhar. João 10:35. Também falou sobre o plano das Escrituras e seu propósito, ao dizer que elas mesmas testificam sobre ele e que se os judeus não criam em Moisés, como poderiam crer em suas palavras? João 5:39-47. Em parte alguma, Cristo ou os apóstolos indicaram que o Antigo Testamento poderia ser dividido de tal maneira que uma parte seria a palavra de Deus e outra parte não. Que certos livros eram autoritativos, enquanto outros não. Jesus e os apóstolos, pelo contrário, sempre consideraram o Antigo Testamento em sua inteireza, como uma obra só, produzida por inspiração de Deus para o benefício espiritual de toda a humanidade. Ponto A. A sua unidade. Nota-se a unidade da Bíblia inteira em sua estrutura e no desenvolvimento do plano de Deus através dos séculos. Atos 15:18, Romanos 11:33 e 36. Nos dois primeiros capítulos da Bíblia, lemos sobre a criação do céu e da terra e do primeiro homem e sua esposa, Adão e Eva. O terceiro capítulo nos relata a queda do homem e a entrada do pecado no mundo, a sujeição a Satanás e a primeira promessa de redenção. Seguindo a história, vemos em Gênesis a destruição do mundo por meio do dilúvio e sua renovação e reabilitação, a edificação da Babilônia, a cidade inimiga de Deus, etc. Nos dois últimos capítulos da Bíblia, lemos a respeito da nova criação, do novo céu e da nova terra, do segundo Adão e de sua esposa. No antepenúltimo capítulo da Bíblia, o relato do término do pecado no mundo, da sujeição de Satanás e da consumação da redenção. No livro de Apocalipse encontramos o relato da destruição do mundo atual por meio do fogo e a sua reabilitação eterna. Também notamos a destruição da Babilônia e de todos os inimigos de Deus, etc. A continuidade da Bíblia que desdobra o tema principal, fazendo a conexão entre o Antigo Testamento, verifica-se nos seus tipos e antitipos, nas profecias preditas no Antigo Testamento, na antecipação da vinda de Cristo no Antigo Testamento e sua apresentação nos Evangelhos, e na sua exaltação no livro de Apocalipse. O Antigo Testamento nos fornece não a história de uma descoberta gradual de Deus por parte do homem, mas antes uma autorrevelação progressiva de Deus ao homem. No princípio, Deus falava diretamente com o homem, como se verifica em Gênesis 2:16 e 17, 3:8-13, 4:9-15 e assim por diante. Porém, conforme o homem se submergia no pecado, afastava-se de Deus, tornando-se incapaz de ouvir sua voz. Dessa forma, Deus se foi revelando cada vez mais, não por intermédio de preceitos didáticos, mas antes por meio de sua providência nos acontecimentos da vida diária. Muitas vezes a expressão "a palavra de Deus" não se refere às Escrituras, mas antes a uma viva comunicação de Deus aos seres humanos. 1 Samuel 3:1, Isaías 38, 4-8, Jeremias 2 e assim por diante. Mais tarde, ordenou que aquelas revelações fossem escritas, para que se tornassem úteis para nós também. No que diz respeito especialmente ao Antigo Testamento, sua continuidade é maravilhosa, ao considerarmos que, primeiro, 16 séculos tinham decorrido desde que o primeiro escritor bíblico pegara na pena para grafar as palavras sacras no pergaminho, até que o último registrou a última palavra que Deus inspirou. Segundo, que os autores humanos eram de níveis e ocupações diferentes, como reis e pastores de ovelhas, profetas e estadistas, generais de exércitos, grandes líderes e homens desconhecidos à parte dos seus escritos. Vemos também essa continuidade maravilhosa
ao considerarmos que, terceiro, alguns dos 39 livros do Antigo Testamento foram escritos em terras estrangeiras, e os escritos feitos na Palestina cobrem tempos bem diferentes no que se refere às condições físicas e políticas. Apesar disso tudo, o Antigo Testamento é uma obra só, que desdobra o mesmo tema principal, cada livro fazendo a sua contribuição para levar ao clímax o propósito divino. Temos no Antigo Testamento um relato em ordem da história do homem do ponto de vista espiritual. Trata-se da história do trato de Deus com o homem através dos milênios. Bem fazemos em exclamar juntamente com o apóstolo Paulo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 33 a 36. Antes de terminarmos as considerações a respeito da unidade da Bíblia, desejamos responder àqueles que se queixam da Bíblia pela mesma razão, dizendo que se realmente Deus revelou algo ao homem, deveria ser uma revelação tal que pudesse responder a todas as perguntas que possam surgir na mente do homem, sobre todos os ramos da ciência divina ou humana. Se a Bíblia fosse de Deus, dizem eles, deveria ser antes um tratado científico, e não sobre assuntos religiosos. Para responder a tal objeção, poderíamos perguntar em primeiro lugar: como é que o homem pode saber o que convém a Deus? Que homem sabe tanto que possa aconselhar a Deus? Outra vez dizemos: Deus ama ao homem e deseja sua eterna salvação. Não se propõe a educá-lo um pouco sobre um assunto para em seguida deixar que o homem passe a eternidade na perdição. Visto, pois, que a Bíblia é uma revelação de Deus ao homem, expondo tudo quanto Deus fez para obter sua redenção, bem como a maneira pela qual a criatura humana pode ser salva, não é lógico esperarmos que essa revelação trate daquelas coisas que não se referem ao tema principal, que é a salvação. Seríamos homens mais devotados a Deus se soubéssemos exatamente qual a causa das marés e qual o benefício que provém delas? O que é melhor, saber orar com eficácia ou saber explicar o sol? E se numa obra científica ninguém espera encontrar uma discussão teológica, por que em uma obra como a Bíblia devemos esperar encontrar uma discussão científica? Em obra sobre medicina ninguém busca instruções para a construção de uma casa, nem como navegar em alto mar, mas antes os medicamentos para as diversas enfermidades. Tampouco devemos pensar em encontrar na Bíblia as explicações de cada uma das leis da natureza, um tratado sobre botânica, etc. Antes, na Bíblia encontramos o remédio eficaz para a enfermidade universal do homem, o pecado. Não obstante, onde quer que a Bíblia mencione algo que tenha a ver com a natureza ou com a ciência, a palavra de Deus jamais se engana. Com o passar dos séculos, a ciência se torna cada vez mais de conformidade com a Bíblia. E até a data atual, nenhuma só das coisas ali escritas se tem podido derrubar. Com isso, não queremos dizer que a Bíblia esteja de acordo com todas as teorias científicas, porque não é verdade. E é melhor que não nos apoiemos nessa teoria, pois amanhã a ciência apresentará novas teorias, contrárias às que são sustentadas hoje em dia. O fato é que não há unidade de opiniões. Porém, aquilo que a ciência tem podido provar está de acordo com a Bíblia, porque a verdade é uma só. Convém fazermos uma observação mais. Embora a Bíblia fale em linguagem comum, nunca apoia qualquer ideia falsa, nem afirma coisa alguma que não seja pura verdade. A Bíblia já falava da redondeza da Terra, enquanto a opinião universal, por outro lado, era de que a Terra era plana. Não obstante, a Bíblia declara que o Sol se põe, por exemplo, usando uma linguagem ao referir-se a fenômenos naturais conforme são vistos pelos homens. Segundo este ponto de vista,
não é mais correto dizer que o mundo gira até o ponto em que o sol não é mais visto no ponto onde se encontra aquele que fala, que dizer que o sol se põe. E todos compreendemos ao que o escritor se refere. Sustentamos que não há um único erro científico na Bíblia. Ponto B. Plano ou estrutura do Antigo Testamento. Neste ponto, seguiremos o desenrolar histórico das diversas épocas. Cremos que a maioria dos crentes estudiosos aceita esse plano, que é notável por sua simplicidade e clareza. É interessante dizermos algo sobre a cronologia nessa altura do estudo. A cronologia é causa de muita controvérsia desnecessária, visto que, graças ao Senhor, nossa salvação ou comunhão com Deus não depende de datas. Pode-se crer que Cristo foi crucificado na quarta-feira, na quinta-feira ou na sexta-feira da Semana Santa, ou que ele nasceu no ano 1 de nosso Senhor Jesus Cristo, ou no ano 4 a.C., ou no ano 5, ou ainda no ano 7 a.C., conforme dizem certos críticos, alegando que há um pequeno equívoco em nosso calendário. Contudo, o que alguém acredita a respeito da data exata desses acontecimentos não afeta ao mínimo sua relação com Deus. O que realmente é de máxima importância é ter uma fé viva em Cristo como nosso Salvador pessoal, que morreu na cruz para pagar a sentença que nossos pecados mereciam, a morte, e que ele ressuscitou depois de haver satisfeito a Deus, pagando a nossa dívida. Quanto à cronologia do Antigo Testamento, toda data anterior ao cativeiro assírio do Reino do Norte, 722 anos antes de Jesus Cristo, é aproximada. Dessa data para cá, não há muita dúvida, visto que temos diversas maneiras de nos certificarmos do tempo dos acontecimentos. Comentários sobre os devidos problemas cronológicos se encontrarão na discussão dos diferentes livros nas lições seguintes. As dispensações são as mesmas épocas, mas vistas do ponto de vista do trato de Deus para com os homens, e portanto estão intimamente relacionadas com os pactos ou alianças. Deus nunca muda quanto ao seu caráter ou atributos, mas tem variado sua maneira de tratar com o homem. O homem tem mudado, tem fracassado, tem desobedecido, e tem sido necessário que Deus o trate com mais severidade ou com menos exigência, conforme o caso. Os pactos são as condições estabelecidas por Deus sobre o homem em cada nova dispensação, para o homem poder andar com Deus. Também a seguinte divisão dos livros proféticos tem sido de grande ajuda. Os livros proféticos que se relacionam com a crise assíria: Joel, Amós, Jonas, Oséias, Isaías, Miqueias e Naum. Os livros proféticos que se relacionam com a crise babilônica: Sofonias, Abacuque, Jeremias, Lamentações e Obadias. Os livros proféticos escritos durante o cativeiro babilônico: Daniel e Ezequiel. E os livros proféticos escritos depois do exílio babilônico: Ageu, Zacarias e Malaquias. Em resumo, a unidade da Bíblia se verifica no desenvolvimento do plano de Deus através dos séculos, que se nota em suas páginas, em sua apresentação de Cristo, primeiramente em tipos ou profecias, e também em sua vida e glória, e pelo fato dos diferentes autores terem produzido uma só obra que desdobra um tema principal único: a redenção do homem. O plano ou estrutura da Bíblia é a história espiritual da humanidade. Deus sempre o mesmo, mas tratando o homem de conformidade com a necessidade deste. Nós vamos continuar agora com um novo tópico, e esse tópico é Introdução Geral ao Pentateuco. Ponto A. O seu autor humano. Jesus Cristo atribuiu a Moisés todos os 5 livros do Pentateuco, como verificamos por meio de uma consideração de todos os 4 evangelhos. Em Mateus 19:7, o Senhor faz referência a Deuteronômio 24:1, dizendo que foi Moisés quem o escreveu. Em Marcos 1:44, ordenou que o leproso purificado oferecesse aquilo que Moisés mandou como testemunho aos sacerdotes, e tais instruções são encontradas em Levítico 14:3 e 4. Lucas 20:37 é bem claro:
e que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse Cristo, citando Êxodo 3:6. Falando em João 7, 22 e 23, Cristo faz referência a Gênesis 17, 9 a 13, juntamente com Levítico 12, 3, atribuindo essa passagem novamente a Moisés. O Senhor condenou a tradição e, no entanto, estabeleceu a autoridade da lei. Mateus 15, 6. Além das passagens dessa classe que se referem a um livro, há também as passagens em que o Senhor Jesus se refere à lei de Moisés, incluindo todo o Pentateuco, isto é, os 5 primeiros livros da Bíblia. Lucas 24, 44, João 7, 19. Também disse, às vezes, de modo semelhante, Moisés, indicando dessa maneira os seus escritos. Lucas 16, 29 e 31, João 5, 45 e 46. Os apóstolos também afirmam que Moisés é o autor do Pentateuco. Pedro, em Atos 3, 22, Tiago, em Atos 15, 21, João, em Apocalipse 15, 3, Paulo, em Atos 28, 23, Romanos 10, 5 e 19, 1 Coríntios 9, 9 e assim por diante, e veja-se também Estevão, em Atos 7, 44. A Epístola aos Hebreus está repleta de referências ao Pentateuco e nunca menciona outro autor além de Moisés. O mesmo se pode dizer a respeito da Epístola de Judas. No próprio Antigo Testamento, notamos provas de que Moisés foi o autor do Pentateuco. Primeiro notamos que Deus mesmo lhe ordenou. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro. Êxodo 17, 14. E que Moisés cumpriu esse mandamento de Deus. Êxodo 24, 3 a 7, Números 33, 2, Deuteronômio 28, 58 e 61, e 31, 9 a 12 e 24. Esse livro da lei era guardado juntamente com a Arca da Aliança. Deuteronômio 31, 25 e 26. O rei Davi exortou a seu filho para que observasse a lei do Senhor escrita por Moisés. 1 Reis 2, 3. De modo que sabemos que na época de Davi, cerca de 1000 anos antes de Cristo, a lei de Moisés era muito conhecida. O livro da lei era a base para as reformas religiosas em Judá. Segundo Crônicas 23, 18, 24, 6, 34, 14 a 33. E os que regressaram do cativeiro na Babilônia basearam seu culto e sua vida nacional sobre a própria lei. Esdras 3, 15, 7, 6 e 10 e Neemias 8, 13 a 18. De maneira que até o ano 445 a.C., a lei era conhecida como Lei de Moisés. Na lição 4, vimos o testemunho de Joséfo, o historiador judeu que atribuiu os 5 primeiros livros do Antigo Testamento a Moisés. No Talmud, que é o livro das tradições dos judeus, é declarado que o desviar-se dos ensinos que Moisés escreveu no Pentateuco seria digno de castigo com a exclusão do desobediente do paraíso. Que Moisés é o único autor humano do Pentateuco tem sido crido firmemente pelos judeus desde o primeiro tempo de Josué até os nossos dias. Os que rejeitam as declarações bíblicas de que Moisés é o autor desses 5 livros fazem-no por pura conjectura, sem apresentar qualquer evidência razoável do que afirmam, e sem apresentar outro autor capaz de fazê-lo, nem ao menos dão nome a outro hipotético autor. Esses críticos necessariamente negam a divindade de Cristo e dizem que ele ou estava equivocado, ou que não sabia, ou que não queria desenganar o povo. Mas dizer isso é estar aproximando-se da blasfêmia. Outra coisa que os críticos fazem é provocar um problema maior que o que querem solucionar. Se Moisés não é o autor do Pentateuco, por que Moisés tem um lugar tão proeminente naqueles livros? Por que os outros supostos autores escreveram, dando a esse Moisés inventado, sem exceção, a maior honra que jamais foi atribuída a qualquer ser humano? Será que se puseram de acordo para exaltá-lo? E com que finalidade o fariam? Não,
Tal conceito não pode ser aceito senão pelos que estão determinados a não crer no que a Bíblia ensina. Há certos críticos que dizem que, pelo fato de Deus às vezes ser chamado de Elohim e outras vezes de Jeová nas Escrituras do Antigo Testamento, é evidente que dois homens diferentes, de tempos diferentes, escreveram os livros que atribuímos a Moisés. Porém, essa conclusão é insustentável, por falta de provas. Deus é chamado Elohim quando é mencionado em relação com a criação, e é chamado Jeová quando é mencionado em relação com o homem. Jeová é quem estabelece alianças com o homem, ainda que ele seja chamado Elohim quando a Bíblia relata que ele é o Criador do universo. Elohim significa Deus forte, enquanto Jeová significa aquele que sempre existe, o Eu Sou. O uso de dois nomes aplicados a Deus não prova que tenham sido dois os escritores. Bem ao contrário, em vez de Êxodo 6, 2 e 3 provar que um autor qualquer escreveu partes do livro de Gênesis séculos depois de Moisés, por ter usado o nome de Jeová para Deus, comprova que Moisés mesmo foi o escritor do livro inteiro, porque sabia usar o nome corretamente. Assim dizem aqueles versículos, com os nomes de Deus segundo o original. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor Jeová. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. El Shaddai. A palavra Eu, ou El, sendo o nome mais simples e antigo que os povos semíticos davam a Deus. Mas pelo meu nome, o Senhor Jeová, não lhes fui conhecido. O fato de haver relatos históricos misturados com leis e ordenanças não argumenta a favor de vários autores ou de distintos documentos, mas antes aponta simplesmente para o fato que Moisés escrevia o que ia acontecendo, anotando as verdades conforme iam sendo reveladas, ao mesmo tempo em que escrevia a história do povo de Deus, conforme os acontecimentos iam se sucedendo. Êxodo 32, Levítico 10, 14 e 15. É razoável pensar que outro, talvez Josué, tenha escrito a história da morte de Moisés, acrescentando-a ao livro de Deuteronômio, como último capítulo e conclusão do Pentateuco. Porém, isso não derruba o que dissemos. Moisés é o autor humano dos 5 primeiros livros da Bíblia. Ponto B. A unidade do Pentateuco. A unidade do Pentateuco não somente constitui outra prova de que foi escrito por um só autor, mas também explica o motivo por que os livros sempre foram considerados como um todo pelos judeus, e porque todos eles juntos formavam o rolo conhecido pelo nome de A Lei de Moisés. O livro de Gênesis é uma introdução geral da história que se segue a do estabelecimento da teocracia, e é indispensável para que compreendamos o fenômeno. Na primeira parte do livro de Êxodo, encontramos uma introdução especial para a apresentação da lei, porque relata a libertação dos filhos de Israel que estavam escravizados no Egito, bem como sua viagem até o Monte Sinai. Os israelitas não teriam aceitado a imposição daquelas leis se não tivessem apreciado os milagres daquela libertação. As instituições mosaicas pressupõem um santuário como centro material e visível. A última porção do livro de Êxodo, depois da promulgação dos 10 mandamentos e dos preceitos ligados aos mesmos, ocupa-se devidamente dos problemas da construção do tabernáculo e seus móveis, juntamente com as vestes e a consagração dos sacerdotes para que ministrassem ali. No livro de Levítico, que é o livro central do Pentateuco, temos também a instituição central da economia mosaica, que é o sistema de sacrifícios que tinha de ser levado a efeito pelo sacerdócio, e também, em geral, o corpo de ordenanças entregue à sua direção. A teocracia que foi formada no Sinai seguiram-se os preparos para a marcha em ordem do povo até a terra de Canaã. Com isso inicia-se o livro de Números, onde logo encontramos a narração das diversas experiências do povo israelita pelo deserto, vendo-se ali as crônicas de seus acampamentos, com a adição de algumas novas ordenanças necessárias. O livro de Deuteronômio
contém o último e grande discurso de Moisés aos israelitas, no qual ele faz o sumário dos preceitos que já tinham sido dados para o povo em geral, sendo feitas certas modificações e adições de acordo com as novas condições a que o povo ficaria sujeito na terra de Canaã. Em Êxodo 3, 6 a 10, Jeová fala com Moisés na qualidade de Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e chama os israelitas de meu povo. Por diversas vezes Moisés descreveu Canaã como a terra que o Senhor jurou dar a vossos pais Abraão, Isaque e Jacó, e a sua semente depois deles. Como temos o livro de Gênesis, essas declarações são claras. Sem esse livro, seriam incompreensíveis. Gênesis 15 é a parte essencial da história de Israel. Examine-se também Êxodo 13, 19, que não teria significado sem Gênesis 50, 25, e as referências feitas ao sábado de Jeová seguem o mesmo estilo. Concluímos, portanto, que o Pentateuco constitui uma obra completa. A unidade de seu plano, a harmonia de suas partes, o progresso contínuo, desde o seu princípio até o fim, são duas grandes características e provam que não se trata apenas de uma coleção de escritos diversos, reunidos sem ordem. Pelo contrário, são obra de uma só mente, escritos sob a orientação do Espírito de Deus, conforme testifica também todo o restante da Bíblia. Se aceitarmos a autenticidade do Pentateuco, crendo que ele é o que afirma ser, então toda a história dos judeus, bem como a sua existência atual e suas crenças, tornam-se perfeitamente inteligíveis e razoáveis. Mas, se negarmos a historicidade do Pentateuco, que explicação temos para o atual povo judeu ou para sua história que atravessa milênios? Devemos ter cuidado para não cair no erro de supor que a lei de Moisés prescrevia uma religião de formas e ritos meramente exteriores. Pelo contrário, estava penetrada em todas as partes pelo princípio evangélico. Não reconhecia qualquer forma de religião de que o coração também não participasse. Para a observação de todas as suas ordenanças, era exigida a base do amor, da gratidão e da humildade. Para podermos compreender em que variedade de formas essas graças interiores da alma, que constituem a essência da religião, são inclusas no Pentateuco, basta lermos o livro de Deuteronômio. Ali se verá como a lei de Moisés tinha por finalidade tornar os homens religiosos, não quanto à letra, mas quanto ao espírito. Assim como as observações da letra se apoiavam na devoção interior a Deus. O sumário feito por Nosso Senhor sobre a lei mosaica foi por ele expresso com as próprias palavras da lei. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio 6, 4 e 5. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Este amor, além disso, não está limitado a um círculo muito reduzido, porque é dito o mesmo a respeito do estrangeiro que está peregrinando em Israel. Amá-lo-eis como a vós mesmos. Levítico 19, 34. Em resumo, Jesus Cristo e seus apóstolos ensinaram, em termos bem claros, que Moisés foi quem escreveu os livros da lei. O próprio Antigo Testamento reconhece em todas as suas porções que Moisés foi o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Se assim não é, quem foi que os escreveu? Por que os outros autores dão tanta honra a Moisés, se não foi ele o escritor do Pentateuco? Quem mais estava em condições de escrever aqueles livros? A unidade do Pentateuco também prova que foi escrito por um só autor, e que Moisés é o único que poderia ter usado corretamente os nomes de Deus desde o princípio. Muito obrigado por ter participado de mais uma lição no Instituto Bíblico Online da BBN Internacional, e eu espero você de volta para a próxima lição. Muito obrigado.